Você já reparou que desde que assumiu a presidência do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves tem tomado algumas medidas que são bem diferentes daquelas que o Andrés estava acostumado a tomar? Você já percebeu que o Duílio deixou de fora da direção alguns caras que são aliados históricos do Andrés? Será que isso significa que a gente tem um rompimento à vista entre o atual presidente do Corinthians e o ex-presidente? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu sou Ricardo Perrone, jornalista esportivo, tenho um blog no UOL e esse é o meu canal no YouTube. Desde que assumiu a presidência do Corinthians, o Duílio vem tomando algumas medidas que deixam uma marca da sua administração bem diferente daquilo que a gente conhece da gestão costumeira do Andrés Sanches. Por exemplo, alguns nomes que costumavam aparecer na diretoria do Andrés e até do grupo Renovação e Transparência não aparecem na diretoria do Duílio. E outra coisa importante também é que o Duílio tenta dar uma marca assim mais empresarial à sua gestão. E uma coisa que o Andrés não fazia. O Andrés administrava o clube mais como um negócio de família, entre aspas, porque o Andrés punha os caras de confiança dele nos postos mais importantes e tudo bem, e vamos lá. Agora o Duílio tem procurado a ajuda de empresas. E aí isso despertou minha curiosidade. Será que os dois aí caminham para uma colisão, estão numa rota de colisão? Então, para a gente começar a entender essa história, eu vou pegar um personagem que é bem emblemático, o Edu Ferreira. O Eduardo Ferreira, ele era diretor adjunto de futebol na última administração do Andrés, né? E o superior dele imediato era justamente o Duílio, que era o diretor de futebol. Já na campanha eleitoral, o Edu decidiu que não participaria, não continuaria no cargo de diretor adjunto. Só que aí, quando o Duílio assume a presidência, ele coloca no futebol o Alessandro e o Roberto de Andrade. Por que isso tem uma conotação ali importante? Porque o Edu Ferreira, quando ele era diretor adjunto na gestão do Roberto de Andrade, ele se desentende com o Alessandro e com o próprio Roberto e pede para sair. E aí o Duílio chega e coloca esses dois caras, né, numa área em que o Edu trabalhava. Hoje, se você conversar com o Edu, ele vai falar que não tem problema nenhum tanto com o Alessandro quanto com o Roberto, mas no momento em que ele saiu, ele realmente teve um problema. E não é só isso. O André Luiz Oliveira, que é um cara muito conhecido internamente no Corinthians, pode ser considerado ali um dos principais, se não o principal aliado do Andrés, o cara em que o Andrés mais confia. Durante aí todas essas administrações do grupo Renovação e Transparência, ele era um cara que aparecia na diretoria, né, ocupava algum cargo. Só que dessa vez, com o Duílio, ele não foi nomeado para nenhum cargo. O Duílio não deu um cargo para o André. O André, então, se candidatou à vice-presidência do Conselho Deliberativo. Sim, com o apoio do Duílio. E está ali, é eleito vice-presidente do Conselho Deliberativo. Só que esse cargo não é um cargo que está diretamente relacionado à diretoria. Não toma decisões de diretoria. Então é um cara importante também do grupo do Andrés que não participa da gestão. Além desses episódios, a gente pode lembrar também que o Duílio nomeou para diretor jurídico, para o cargo de diretor jurídico, o Herói Vicente. O Herói Vicente era um dos líderes da oposição. É um cara que chegou a entrar na justiça para tentar afastar o Andrés da presidência na última gestão. Então é bem emblemático isso. Ele coloca um cara que chegou a tentar afastar o Andrés. E aí um outro episódio marcante é a saída do Ivan Grava. O Ivan Grava, médico do clube, pediu demissão num episódio ali que teve discordância
com a direção do clube em relação ao protocolo médico, segundo o Duílio em relação, ele também discordava dos outros médicos do clube, ele acabou saindo e o Duílio, tudo bem, pediu demissão, acabou. E por que isso é emblemático? Porque ele é filho do Joaquim Grava, outro aliado histórico do Andrés. Tanto que ele tem um nome ali no CT, ele empresta o nome para o CT, é um cara que o Andrés tem uma grande amizade. Então, quando aconteceu isso, muita gente no clube pensou, opa, né, o que vai acontecer agora? Né? Vai ter um confronto entre os dois, entre Duílio e Andrés? Bom, eu fui atrás dessa resposta. A primeira coisa importante é que dá para dizer com segurança hoje que a relação entre Duílio e Andrés ainda é muito boa. Não há um sinal de conflito, de atrito. Pelo menos eu não detectei isso. Agora, o que eu descobri é que um grupinho, logo que o Duílio assumiu, um grupo pequeno de pessoas muito próximas a ele, disse o seguinte, falou assim, a gente precisa escancarar que o Andrés gastou muito mais do que podia, que o Andrés, nessa última gestão, administrou muito mal em termos financeiros o clube. O Duílio precisa mostrar isso, precisa mostrar que ele não concorda e se tiver que ir pro pau, vai pro pau. Aí uma turma maior, né, que aconselha o Duílio ali, virou para esses caras e falou, vocês estão malucos. Vocês querem que o homem sente na cadeira de presidente e já brigue com o cara mais influente na política do Corinthians? Se ele brigar, se ele romper com um grande aliado dele, que é um cara extremamente poderoso no clube ainda, influente, se ele brigar com esse cara, ele não vai conseguir administrar o clube. Vai ser porrada atrás de porrada no conselho. Né? Não vai ganhar nada no conselho. Então não dá para brigar com esse cara. E aí um outro raciocínio que eu faço é o seguinte, o Duílio não tem como sair atacando diretamente o Andrés, porque ele fez parte da administração. Se o Andrés gastou mal, quem estava ali na direção do futebol contratando era o Duílio. Então seria um tiro no pé. Não dá. E aí, nesse cenário, a gente vê alguns sinais claros. Né? É só a gente bater o olho que a gente vai ver. O Duílio já chamou uma empresa para ajudar na gestão do clube, né? E isso é uma coisa emblemática, porque o Andrés estava lá até outro dia e não fez isso. Mais uma empresa pode ser contratada de auditoria para ajudar e equacionar as dívidas do clube. Isso daí também é emblemático, porque é outra coisa que o Andrés poderia ter feito e não fez. Então o que a gente vê, o que dá, isso a minha interpretação, é a seguinte, que o Duílio manda um recado para todo mundo. Olha, é o seguinte, mudou o presidente, agora eu vou fazer do meu jeito, não é mais do jeito do Andrés, e vai ser do meu jeito e acabou. E eu acho que o jeito certo é esse. Né? E também é emblemática a questão de até agora o Corinthians não ter contratado. Né? Eu até perguntei lá se o Corinthians estava punido na FIFA, no site da FIFA está difícil de achar isso, e todo mundo fala lá que não tem punição, não está contratando porque não quer. E isso é uma marca também do Duílio. É meio maluco isso, né? Porque o Duílio até outro dia estava nessa onda do Andrés de contratando apostas, né? E agora a gente vê o Roberto de Andrade, que é diretor de futebol do Duílio, dizendo não, aposta a gente não quer mais. É meio maluco porque o Duílio participava de tudo isso. Mas de qualquer forma, ele passa um recado para o torcedor, para o mercado, de que, olha, agora mudou. Quem manda sou eu e vai ser desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, ele não rompe com o Andrés. Ele mantém uma excelente relação com o Andrés, até onde eu sei. Eu gosto muito de Fórmula 1, então eu comparo o Duílio como um piloto que está tentando conseguir a pole position. E aí ele vai arriscando tudo, ele entra na curva no limite. Então ele está indo no limite, no limite, no limite. Se esse piloto erra 1 milímetro, ele bate e destrói o carro. Então eu enxergo o Duílio hoje nessa posição. Ele está lá, tomando as medidas dele, fazendo o que ele acha que tem que fazer. Algumas coisas, pelo menos aparentemente, não são muito do gosto do Andrés, mas ele está fazendo. Ele corre o risco de uma hora pisar no calo do Andrés e aí ter um problema político. Mas hoje não é essa a situação. Hoje a situação que a gente tem é de um presidente que tenta colocar suas digitais, falar que vai fazer diferente. Uma coisa que eu não acreditava. Eu acreditava que ele simplesmente
seguiria aí na mesma valsa do Andrés. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu comentário, fala para mim o que você está achando desse começo de gestão do Duílio Monteiro Alves como presidente do Corinthians. Um abração, tamo junto.